Olá, gente. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar visualizando esse vídeo, né? Mais uma vez aqui estou para passar o conteúdo de vocês e para vocês sobre primeiros socorros, né? Só para tirar aqui as dúvidas que talvez fossem criadas por vocês mesmos em relação a esse novo módulo, a esse novo ensino, digamos assim, em relação ao módulo de primeiros socorros. Queria deixar claro para vocês que é um módulo novo, tá? Foi feito o cronograma, todo o planejamento direitinho para a turma de vocês, assim como as demais turmas, e queria deixar claro aqui para vocês que esse módulo de primeiros socorros é um módulo novo da turma de vocês. A gente já acabou anatomia, a gente já acabou atendente de farmácia, a gente não está pulando vídeos e aulas, tá? Para deixar claro para todo mundo. Só queria esclarecer isso a vocês, para a gente poder dar início ao módulo de primeiros socorros, né? Na verdade, a gente já deu início semana passada. Hoje a gente vai finalizar essa parte de primeiros socorros, sobre conceitos, né? Direitinho, a gente vai entender o que é. A aula passada, a gente falou sobre o conceito, né? Sobre o que é primeiros socorros, que é o primeiro atendimento à vítima, prestar o primeiro atendimento à vítima ou às vítimas antes da chegada médica, né? Então, sempre impor e tentar ajudar a vítima mantendo seus sinais vitais, que inclusive a gente vai falar também nessa aula, e a gente vai entender aqui o passo a passo. Vou passar a próxima slide aqui. Queria deixar claro para vocês, gente, que caso a gente venha a ajudar uma vítima, que a gente está estudando para isso, vocês estão estudando para isso, as informações que a gente está passando para vocês é sobre isso, eu quero que vocês entendam que prestar socorros a uma ou várias vítimas, né, não vai nos tornar um herói, né? Mesmo que muitos digam, salvei uma vida, salvei uma vítima ou várias, quer dizer que isso não é heroísmo, né? Mesmo que a nossa consciência e nosso ego diga que sim, mas eu quero deixar claro para vocês, você não vai se tornar um herói ao salvar uma vida, tá? Não é nada mais do que a nossa obrigação de socorrer se uma vítima ou diversas vítimas, caso esteja precisando de ajuda, né? Então, é nossa função, é nosso dever como socorrista, porque a gente está nessa área de frente da saúde, então a gente tem que salvar vidas, tem que prestar socorro mesmo, tá? Independente de qualquer situação, se é parente, se é amigo, se é inimigo, seja lá quem for, desconhecido, temos que ajudar, temos que resgatar e salvar vidas, tá bom, gente? Então vamos entender aqui, ó. Quais as minhas responsabilidades ou quais as responsabilidades de vocês como socorrista? Todos devem auxiliar uma pessoa em estado de emergência, certo? Ou seja, todos devem auxiliar, todos têm que dar aquela assistência para qualquer pessoa, para qualquer indivíduo, para qualquer vítima que esteja precisando, né, de socorro, seja no estado de urgência ou principalmente emergência, tá bom? Deixar de prestar socorro é crime. Então, se caso vocês vierem um dia que é algo que a gente não quer, né, se deparar com situações de urgência ou emergência, com pessoas próximas ou não da gente, é algo que a gente precisa ter consciência, né, de que se caso a gente não venha ajudar ou prestar o socorro ideal para aquela vítima, né, é crime. Então, independente de qualquer coisa, deixar de prestar socorro é crime. Qualquer pessoa, mesmo uma da saúde, tem o dever de ajudar um necessitado, ou um acidentado, ou chamar socorro de autoridade pública, o SAMU, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, inclusive, pode estar sendo acionado numa situação como essa de socorro, tá bem, gente? Mais uma vez, não prestar socorro, perdão, é crime, tá? Então se torna um crime. Professor, que nome de lei é essa? Que crime é esse? Ó, no artigo 135 do Decreto de Lei de número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, vai fazer 80 anos essa lei, fala o seguinte, no artigo 135, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, ou seja, se não nos dermos, se não nos pormos, digamos assim, em risco e tivermos condições de ajudar uma vítima, uma pessoa, podemos, né? Agora, se eu vou correr um risco de vida também, posso virar possivelmente uma vítima, infelizmente a gente não vai ter condições de ajudar essa outra vítima, né? Então,
deixar de prestar assistência ou socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal à sua vida, certo? Socorrista, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou até mesmo ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não sequer pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública, ou seja, englobando tudo isso daí no artigo 135, que ele fala que você, caso não venha ajudar, prestar socorro, dar uma assistência a esse público, a essas pessoas eminentes, principalmente de vida, né, risco de vida, você pode ter uma pena de detenção de 1 a 6 meses, inclusive pagar uma multa, né? Isso variando do tipo do caso, da situação que você não prestou socorro, tá bem, gente? Para deixar claro isso para todo mundo mais uma vez, não prestar socorro, não prestar ajuda ou assistência, né, a qualquer tipo de vítima, independente de qualquer situação, é crime, tá bom? Para deixar claro isso para vocês. Então vamos aqui ver aqui outra situação. Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre a urgência e emergência. Professor, o que é urgência, o que é emergência? Gente, para deixar claro para vocês sobre urgência e emergência, né, são situações que eu acredito que a gente vive no dia a dia, né? Vive tendo exemplos dentro de casa, fora de casa, na frente, enfim, situações que a gente vive nós mesmos em situações de urgência e emergência. Mas a gente precisa entender e saber de fato o que é essa tal urgência e o que é essa tal emergência, né? Eu coloquei aqui nesse próximo slide algumas situações, né? Deixa eu só descer mais a câmera aqui. Algumas situações de urgência e emergência, né? Aqui eu coloquei o envenenamento nessa partezinha de cima, né? Ao lado direito do envenenamento eu coloquei desmaios e mais adiante, na frente, o últimozinho da parte superior, eu coloquei febre acima de 39 graus Celsius, né? Então a gente vai entender tudo isso que é urgência e o que é emergência, né? Aqui abaixo dessa mocinha aqui, ó, coloquei vômitos, né? Mais adiante um bugzinho aqui. E na parte final, gente, dor de coluna ou dor na coluna, né? Situações essas de urgência e emergência. Mas vamos entender aqui primeiro o que é a tal emergência. Nessa parte superior, gente, a gente fala o seguinte: emergência são todas as situações, certo? Que envolvem risco imediato, certo? De morte. Identificados por critérios clínicos avaliados por um médico, ou seja, tudo que envolva risco de vida é considerado como emergência. Na partezinha superior lá, eu coloquei alguns ensaios, algumas situações que a gente pode considerar como emergência, ou até mesmo vocês possam considerar como emergência. Eu vou citar alguns nomes aqui de emergência que eu acredito que talvez vocês já ouviram falar, né? Já viu alguém em situações como essa, então vamos entender aqui, gente. Primeiro, intoxicações, né? Muitas pessoas têm intoxicações sim, principalmente alimentares, medicamentosas ou até mesmo por meio de algum tipo de droga, alcoolismo, enfim, situações de droga, né? Então, quando a gente fala em intoxicações, a gente leva em consideração principalmente o nosso sistema nervoso, né? Que vai agir de uma forma totalmente inversa, se é que vocês me entendem, né? Então, a intoxicação é considerado como emergência, tá? Dores no peito, lá do ladozinho da intoxicações, pode ser considerada também como emergência, porque pode haver situações de uma parada cardiorrespiratória, né, de um possível infarto. Então, dores centralizadas aqui na região do peito, sempre do lado mediano ao esquerdo, pode ser considerado também como emergência, tá bom? Alguns desmaios também pode ser considerado como emergências, né? Crise de asma e bronquite asmática. Professor, por que a asma, a pessoa que tem crise asmática é considerada como emergência? Pensem comigo. Nessa partezinha aqui que eu falo de crise de asma e bronquite asmática, a gente refere-se a pessoas de fato que têm asma, né? Ou até mesmo bronquite asmática. Pessoas que fazem o uso dessa bombinha, a famosa bombinha, que a gente chama de bronquiodilatador, né, que é aquele aparelhozinho que você utiliza na via oral. Caso uma pessoa, um paciente, uma vítima venha ter uma crise asmática, uma crise de bronquite asmática e não haver
no momento esse broncodilatador, a bombinha, né? Infelizmente o paciente vai faltar o oxigênio, né? Vai ter falta de ar. E infelizmente o paciente possa vir a ter complicações respiratórias, né? Então pode ser considerado também como emergência. Dores abdominais forte e vômito também pode ser considerado como emergência. Lembramos, dores abdominais e vômito considerado como emergência, tá, gente? Febre acima de 39 graus Celsius, porque pode provocar convulsões, crises epiléticas. Então, febres acima de 39 graus Celsius pode ser considerado como emergência também. E por último, a perda de função do membro, né? Por exemplo, formigamentos nos braços e pernas. Geralmente, gente, esses formigamentos que são considerados formigamentos em membros superiores e inferiores, né? Braços e pernas, pode ser considerado inícios de um possível infarto, né? De um possível AVC. Então, situações como essa, mesmo que a gente pense que seja tão simples, pode ser considerado como emergência, tá bom? E cortes profundos dependendo da localização e do tipo do corte, o objeto que no caso veio a fazer esse corte no paciente, tá bom, gente? Emergência, mais uma vez, é quando o paciente ou a vítima vê situações, né, que envolvam risco de vida, que envolvam a sua vida de fato, tá bom? E já a urgência, no caso, é algo bem simples. Eu acredito que todo mundo já teve situações de urgência, né? Eu falo isso porque eu tiro por mim. Então, a urgência são situações em que o quadro do paciente ou da vítima, né, apresentam sintomas incessantes, mas não identificam o perigo de morte iminente. Quando a gente fala em apresentar sintomas incessantes, é aqueles sintomas, na teoria, graves, mas não tão graves que possa levar a vítima à morte, a óbito, né? Então, a urgência em si, ela acaba ficando um pouquinho para trás em relação à emergência, tá? Para deixar claro para vocês, aqui embaixo ou do lado eu coloquei alguns fatores, alguns riscos, né, de urgência, como dores de cabeça, é muito comum, né? Geralmente a pessoa tem crises de enxaqueca, algo do tipo, e precisa de fato ir no postinho de saúde, na UBS, fazer algum procedimento, né, no qual de avaliação onde o médico possa estar fazendo a prescrição de uma medicação. Vômito, a professora Márcia falou ainda há pouco que emergência lá em cima é considerado, vômito é considerado como emergência. Lembrando, gente, eu falei dores abdominais com vômitos, tá? Aqui em urgência eu coloquei só o vômito, então vômito é considerado, só o vômito é considerado como urgência. Dores de ouvido, dependendo muito, pode ser ocasionado por infecção, né, como a otite, pode ser considerado por a entrada de algum tipo de objeto. Então, dores de ouvido é considerado apenas como urgência porque não possa levar o paciente, digamos assim, por um risco de vida, se é que vocês me entendem, né? Diarreia, muito comum também, urgência. Febre abaixo de 39 graus, 37,5, 38, 36,5, enfim. 37, acima de 36,5 são considerados normal. Melhor, 36, até 36,5 é considerado normal. Acima de 36,5 já é considerado como febre, tá bom? E dores na coluna também, como um leve desvio, dores lombares, por prática excessiva de exercícios, enfim. Então, gente, para deixar claro para vocês, a emergência e a urgência, elas caminham junto, tá? Então, a urgência, ela pode acarretar, digamos assim, uma emergência. Tá? A emergência é quando o paciente tem um risco de vida, certo? E a urgência é que o paciente talvez tenha algum tipo de ferimento, alguma situação de urgência, né? Mas com eminência, né? Ou seja, o paciente tem condições ainda, sim, de sobreviver, tá bom? Próximo slide, meus amores, é o seguinte. Aqui nessa situação, eu coloquei uma numeração de 1 a 5, onde geralmente vocês possam estar encontrando em algum postinho de saúde, enfim, situações no qual vocês possam estar vendo em hospitais, na UBS, enfim. Caso 1, necessitam de atendimento imediato, casos de emergência. Caso 2, necessitam de atendimento praticamente imediato, que é diferente de imediato, ou seja, casos muito urgentes. Um membro amputado, casos muito urgentes, né? Casos de urgência necessitam de atendimento rápido, mas podem aguardar um pouco, né? Quarto caso,
casos poucos urgentes, podem aguardar atendimentos ou serem encaminhados para outros serviços de saúde. E o caso número 5, não urgentes, podem aguardar atendimento ou serem encaminhados para outros serviços de saúde. Nesse outro slidezinho, vocês veem melhor, né, digamos assim, o protocolo de atendimento, o máximo, o limite que os hospitais, os postos de saúde precisam, digamos assim, ter de tempo, né? Então aqui o primeiro caso de emergência é um atendimento imediato. Chegou direto no hospital, encaminha diretamente pro leito, para uma sala de cirurgia, dependendo da situação, né? Então, caso de emergência precisa ser imediato. Chegou na porta do hospital, já encaminha para o especialista ali, para o médico. Casos muito urgentes, o paciente ou a vítima pode aguardar até 15 minutos, né? Dependendo da situação também. Já casos de urgência, o paciente pode aguardar até 40 minutos, né? Casos pouco urgentes, de 60 minutos ou 1 hora mesmo, para ser mais preciso. E casos não urgentes, né? Uma febre de, abaixo de 39 graus, até 38 graus, o paciente pode esperar até 2 horas, caso, dependendo da demanda daquele pronto-socorro, né? Daquele hospital, tá bom, gente? Agora, algo bem importante que a gente vai falar em relação ao primeiros socorros, que isso disse para vocês lá na semana passada, né, do conceito de primeiros socorros, é importante a gente entender e saber que primeiros socorros, além de a gente atender a vítima ou as vítimas, é importante a gente manter os sinais vitais dessas vítimas, né? Então, vamos entender aqui, gente. Os sinais vitais representam as funções básicas do nosso organismo, certo? Geralmente é o primeiro indício que algo não está em equilíbrio no nosso organismo, mas antes de conhecer os sinais vitais, mediante uma urgência ou emergência, né, é importante ser analisado os fatores antes do atendimento. A anamnese e a entrevista que foi dito, se não me engano, semana passada para vocês, mas vamos recapitular aqui sobre a anamnese. A entrevista, perdão gente, não falei anamnese, é anamnese e entrevista. Primeiro a gente vai falar sobre a entrevista. A entrevista, geralmente, que a gente costuma ter, socorrista e vítima, é a seguinte: é manter a vítima acordada, sempre conversando com ela, saber o que talvez tenha provocado aquele acidente ou incidente, saber se tem mais vítimas, saber onde é que ela mora, o nome, enfim. A entrevista é as perguntas viáveis que a gente possa estar fazendo às vítimas daquele acidente ou incidente, tá bom? Para deixar claro para vocês. E também amenizar a situação e o estado psicológico da vítima, caso ela esteja consciente. Isso é importante a gente falar porque, dependendo do tipo do acidente, do incidente, do trauma ou não, a vítima pode ou não estar desacordada. Não adianta a gente ter uma entrevista, tentar conversar com a pessoa dormindo, né, desacordada, desmaiada. É sem fundamento. Mas caso o paciente venha ou a vítima esteja sã, consciente, né, é importante a gente saber conversar. Saber o que foi que aconteceu, saber como está a situação da vítima, se ela está sentindo dor aonde, enfim. Mas antes de tudo, a gente acionando o socorro de imediato, tá bom, gente? Situações como essa, de traumas, batidas, né? O paciente com certeza está acordado aí, o socorro veio, está prestando os primeiros socorros à vítima e em relação à cervical, né? Está mobilizando a cervical dela. Outra situação, o paciente vem a desmaiar, a ficar inconsciente, é importante sabermos como está o estado do paciente. No momento que a gente vai ligar para o corpo de bombeiro ou SAMU, lembramos, o paciente é do sexo masculino, do sexo feminino, tem mais ou menos 1,5 m, 2 metros e tal, tem aproximadamente 35 a 40 anos, enfim, passa as características mais viáveis e possível ao socorro que vai vir ajudar essa vítima. No momento ele está inconsciente, tá dormindo, enfim. São situações como essa, gente, e informações como essa, que quando o socorro imediato, melhor, o socorro médico chegar, já saber o que fazer, tá bem? Anamnese, como já foi dito para vocês, é observar o local e se aproximar, e se não houver riscos, a você socorrista. Ou seja, a anamnese, gente, é a situação, o cenário que se encontra a vítima, sabermos se o cenário ou o local está propício para resgatar ou ajudar aquela vítima, né? Obviamente sem risco eminente a mim, socorrista, tá bom? E obviamente a vítima também.
Então, cuidados com vocês, socorristas e principalmente a vítima. O local, quando a gente se refere, é observar bem o local, saber se o local está propício para uma ajuda, né? Se você consegue chegar até a vítima e o auxílio de um serviço médico, ou seja, mesmo que dê para você chegar até a vítima, é importante sempre antes ligar para assistência médica, auxílio médico, para poder resgatar aquela vítima também, tá bom? É importante sabermos da vítima o seguinte: se ela está consciente ou não, como eu falei ainda pouco anteriormente, né? Se está tentando dizer alguma coisa, se ela está sozinha ou tem mais vítimas junto a ela. Então é importante a gente, ao escutar, saber as informações que a vítima quer nos dar. Geralmente as vítimas que possam estar sofrendo um acidente por trauma, por uma batida de automóvel, né? Uma batida de carro, moto, enfim, vítimas possam inclusive levar um trauma, sei lá, ficar com a região das vias respiratórias obstruída pelo sangue, tentar falar alguma coisa e não consegue, né? Então é importante a gente entender e saber o que a vítima quer nos passar para tentarmos ajudar, obviamente, a vítima, saber se tem mais vítimas ou não e aguardar a presença do socorro, né? O serviço médico. Os curiosos, a gente sabe que infelizmente tem pessoas curiosas, tem pessoas que vão, em vez de ajudar, atrapalham em algumas situações, né? Outras não, mas os curiosos sempre existem. Então é importante mantê-los sempre afastados, evitando novas vítimas. Isso depende muito do cenário ou do local onde já está aquele atendimento, aquela vítima, certo, gente? Peça ajuda aos mais solícitos que estejam calmos. Quando a gente fala pedir ajuda aos mais solícitos, são aqueles que têm mais tranquilidade, aparentemente tem calma, né? É importante a gente manter, além de tudo, a calma como nós socorristas para tentar acalmar a vítima também. Então, pedir ajuda aos mais solícitos, aos que não estão nervosos, né? E tentar ser calmo e ter calma no momento do atendimento. É importante a gente saber sobre a causa. Professor, o que é essa tal causa? A causa, gente, nada mais é do que o que provocou aquele acidente ou aquele incidente, né? O que causou o problema, os problemas. Animais peçonhentos, algum tipo de queda, né? Trauma, acidentes automobilísticos. Identifique primeiro a causa. Identificando a principal causa, pode evitar mais vítimas em alguns casos, né? A gente, por exemplo, tem muito comum a gente vermos aí nos noticiários jornalísticos, né? Prédios, hospitais, né? Sei lá, apartamentos onde pega fogo, destrói todo o prédio, né? Infelizmente, às vezes por um gás, né? Às vezes o gás está ligado de uma forma errada, está vazando gás, infelizmente o gás pega fogo, explode aquele apartamento, enfim. Às vezes fiação descascada, né? Algum gato em alguma casa, algum fio, e tudo isso, gente, acaba incluindo as possíveis causas de acidentes, né? Como incêndios, enfim, situações como essa que infelizmente vem acontecer. Sobre animais peçonhentos, a gente lembra daquele caso daquele rapaz, né? Estudante de medicina veterinária. Ele infelizmente teve a infelicidade de ser picado por um animal no qual ele estava criando, né? Então, situações como essa geralmente acabam nos tornando vítima do nosso próprio vacilo, nosso próprio desentendimento, né? Para ser mais preciso na palavra. Então, a causa é fundamental sabermos o que ocasionou aquele acidente ou incidente, tá bom, gente? Sobre os sinais vitais que eu queria falar para vocês, do início, né? Na verdade, existem 4 sinais vitais, né? Que são considerados os primordiais para a nossa saúde. Alguns especialistas, alguns estudiosos colocam também mais um sinal vital, que é a dor, né? Mas a gente vai falar dos principais, como pulso, temperatura, pressão sanguínea e também a frequência respiratória. Muitos colocam a dor também como sinais vitais, né? Mas a gente vai falar dos 4 principais aqui. O pulso, gente, nada mais é do que a pressão exercida pelo sangue contra as paredes das artérias em cada batimento cardíaco, ou seja, cada contração e relaxamento do nosso músculo, o sangue obviamente precisa passar pelas artérias. Então, geralmente a gente
Comumente, melhor falando, a gente costuma sentir o pulso, principalmente na região radionar, aqui na região do nosso pulso, por isso que chama pulso mesmo, né? Então o pulso pode ser recebido sempre que é uma artéria comprimida contra um osso, né? Nessa situação, estou comprimindo o meu pulso ou artéria radionar contra o osso rádio e una, por isso que tem o nome radionar, artéria radionar. Os locais mais comuns para obtenção do pulso são nas artérias carótida, né, radial, femoral e braquial, que eu vou mostrar para vocês onde são localizadas essas artérias. Na verificação do pulso, deve-se observar a sua frequência, ritmo e principalmente volume. Aqui eu coloquei, gente, um índice bem simples, né, normais do batimento do pulso, perdão. Os homens pode variar entre 60 e 70 BPM, ou seja, batimento por minuto. Mulher, 65 a 85. Professor, mas por que a mulher geralmente pode ter um fluxo de pulso um pouco mais elevado que o homem? A gente sabe, com todo respeito às meninas, as mulheres mensalmente têm aquele ciclo, né, menstrual delas, né, e aquele rodízio de sangue. Todo mês, infelizmente, a mulher vem da natureza da mulher perder sangue. Então, por isso que geralmente o ciclo menstrual da mulher, o ciclo do sangue da mulher, geralmente se torna um pouco mais, porque o sangue precisa de fato bombear mais sangue, o coração precisa bombear mais sangue, justamente para ter esses impulsos do próprio pulso. Então, pode variar entre 65 e 85 batimentos por minuto. Crianças sempre a gente sabe ver que é mais ofegante os batimentos do coraçãozinho da criança, né, do bebê. Criança entre 80 a 120 BPM, batimento por minuto, e bebê variando entre 100 a 160 batimentos por minuto, tá bom, gente? Aí tem um exemplo muito comum da artéria radionar. A gente costuma sentir o pulso, é importante a gente dar um tempinho de pelo menos um minuto, para sentir o pulso, né? Então, sempre que o coração tá assim, ó, a gente vai sentir aqui o batimento por minuto. Então, a gente conta um minuto para ver quantos batimentos por minuto o nosso coraçãozinho tá pulsando, batendo, não é isso? Então, tá aqui os pontos de pulsação de pressão indireta, né, gente? Por que indireta? Porque a gente não está pressionando a veia, a artéria diretamente, sim indiretamente, né? A gente tem a artéria temporal, que é aqui próximo na região da fonte, a famosa fonte, né? A artéria carótida, aqui nessa regiãozinha do pescocinho. A artéria femoral, que eu acredito que todo mundo já ouviu falar, que é aqui próximo à virilha. A artéria poplítea é nessa região posterior do joelho, como vocês observam aí. A artéria facial, essa regiãozinha aqui também, próxima ao maxilar. A artéria braquial, essa regiãozinha do nosso braço aqui, certo, gente? A artéria radionar, que foi a que eu falei para vocês do pulso. E a artéria tibial anterior e posterior, que é na região posterior do nosso calcanhar, tá bom? Professor, todas essas artérias a gente consegue sentir o pulso de fato? Assim, gente, algumas pessoas mais fortinhas, mais gordinhas, no caso do professor Gabriel, a artéria poplítea do joelho, no caso, eu não consigo sentir em mim mesmo, né? Outra artéria, a tibial anterior e posterior, não consigo sentir em mim mesmo. Enfim, algumas artérias têm condições de a gente sim sentir, às vezes devido à quantidade de tecido adiposo, às vezes a quantidade de tecido muscular. Então, tudo isso, gente, a gente leva em considerações as pressões, a pressão sanguínea em relação às nossas artérias, tá? Então, a gente tem 8 lugares aí para a gente encontrar o batimento do nosso coraçãozinho em relação ao pulso, né? É importante a gente saber disso. Então, quanto mais próximo do coração, né? A gente tem aqui, por exemplo, a artéria temporal, carótida, a artéria carótida. Caso a gente venha, que Deus o livre, perder esse último pulso da artéria carótida, infelizmente o paciente possa estar morto, né? Então é importante a gente verificar o do pulso, depois aqui a artéria braquial, né? E por último, caso venha perder a carótida, infelizmente o paciente possa estar vindo a óbito. Outro sinal vital importante é a temperatura, gente. Diferente do que a maior parte das pessoas pensam, a temperatura central do corpo pouco varia, mas a temperatura periférica varia bastante, né? Ela depende da vascularização e também do ambiente, é importante. Temos a temperatura central, pode ser considerada
o encontrado pela bexiga, a artéria pulmonar e também o esôfago, e a temperatura periférica, que é as mais comum a gente sentir, que é a axilar, a bucal e a retal, né? Então vamos ver aqui os exemplos aqui, ó. Os locais são medidos, os locais onde são medidas as temperaturas. A axilar, como vocês observam aqui nessa parte superior, pode variar entre 35, subir mais aqui, 35,8 graus Celsius a 37 graus Celsius. Lá na lateral da axilar, a gente tem oral, também pode ser considerado um tipo de verificação de temperatura externa, né? Periférica. Oral, 36,3 graus Celsius a 37,4 graus Celsius, é muito comum também em verificação para crianças e adultos. E para bebezinho e alguns idosos também, né? São consideradas as retais ou a anal, né? Verificação de temperatura retal ou anal, podendo variar entre 37 graus Celsius a 38 graus Celsius, tá, gente? Algo importante para a gente falar sobre a hipertemia e a hipotemia, né? A diferença, na verdade, entre um e outro. Deixa eu descer aqui. A hipertemia, gente, nada mais é, ou para ser mais preciso, ela é caracterizada, né, pelo aumento da temperatura normal do nosso corpo, sempre superior a 40 graus Celsius, né? Professor, mas como é que a gente vai aumentar a nossa temperatura normal interna do nosso corpo, ou externa do nosso corpo, assim do nada? Geralmente tem alguns fatores, né, que eu vou falar aqui para vocês, ó. Exposição a ambientes em temperaturas elevadas no sol de 2-3 horas aqui no Piauí, Teresina, é muito quente. Fatores que impedem o mecanismo da perda de calor, práticas excessivas de atividade física e desidratação. Agora, somem tudo isso comigo. Um jogador de futebol vai treinar, os jogadores do Rio vai treinar 2-3 horas da tarde, sem hidratação nenhuma no sol daqui de Teresina. Então pense comigo como eles possam ter uma possível hipertemia. Então situações como essa, a gente acaba elevando a temperatura do nosso corpo e provocando esse incidente, né? Hipertemia. Já a hipotemia é o contrário da hipertemia. A hipotemia ela é caracterizada pela temperatura corporal inferior, ou seja, abaixo de 35 graus Celsius, que acontece quando o corpo perde maior calor do que pode gerar, tá bom? As causas maiores da doença é a exposição intensa ao frio, sem roupas adequadas ou imersão completa ou parcial em águas congeladas. Então, se a gente não tem, digamos assim, uma temperatura variável entre 37, 38, 36 graus, ou até 36 graus mesmo, para ser mais preciso, aí a gente já está sentindo muito frio, já está com aquele frio demais, aí você entra numa água congelada, abaixa a sua temperatura. Então de 36 ela pode ficar 35, 34, 33, até você ter uma hipotemia, e aí os vasos sanguíneos não mais circular sangue, tá bom? E por último, gente, a pressão sanguínea. A pressão arterial está relacionada à pressão exercida pelo fluxo sanguíneo contra as paredes das artérias, tá bom? Aqui eu coloquei um exemplozinho bem legal. Quando as vias aéreas já estão permeáveis, o próximo passo é observar o tórax e os movimentos respiratórios. Então, a frequência respiratória é importante a gente saber denominar o nosso ver, o nosso ouvir e o nosso sentir. Como é que a gente vai fazer isso, professor? Em algumas situações, gente, a gente vê a situação do paciente, ele deitadinho, né, ali na situação ereta, e aí a gente vai lá, se aproxima próximo, o ouvidozinho próximo, essa região do paciente, pegando essa partezinha aqui nasal e oral. Quando a gente fala em ver, a gente vai fixar nossos olhos, a nossa visão na região do tórax do paciente. Se o paciente não estiver respirando, obviamente, a caixa torácica dele não vai expandir, né, elevar-se. Então, mais uma vez, se o ar não está entrando para os pulmões, a caixa torácica não vai se expandir, não vai se elevar, tá? Então, a gente já vê aquela situação da caixa torácica do paciente elevando-se ou não, tá bom? O ouvir é a gente saber se o paciente está respirando, ó. A gente ouve quem tem uma respiração ofegante. E ao sentir, sempre que o ar entra, ele precisa sair. Se você fizer esse teste, ó, você vai sentir um arzinho quente na pontinha do seu dedo.
né? Então é importante a gente ver a caixa torácica do paciente, se ela está se expandindo ou não, a gente ouvir o barulhinho da respiração, ou seja, do ar entrando e saindo, e sentirmos também a presença daquele ar, né, ao sair, caso o paciente esteja respirando, tá? Sobre os adultos, gente, a respiração normal é 30 respirações por minuto, ou seja, o mais, né? A caixa torácica do paciente ele tem que elevar pelo menos 30 vezes para podermos dizer que é uma respiração coerente, com uma respiração boa, né? Então, entre 30 vezes a respiração por minuto de uma pessoa adulta pode ser elevadas, né, acima de 30 vezes. Para a criança, sempre acima de 36, né, justamente porque a respiração de uma criança é um pouco mais ofegante, né, a respiração um pouco mais aceleradinha, tá bom, gente? Então é essa a frequência respiratória. E por último, meus amores, é isso. Queria agradecer novamente, espero que vocês estejam sim vendo os vídeos, espero que vocês tirem dúvida comigo diretamente no privado, caso tenha alguma dúvida, tá? A gente na aula passada falou do conceito, que é primeiros socorros, quando chamar o socorro, corpo de bombeiro, SAMU, né? O que é hoje urgência e emergência, principalmente os sinais vitais que a gente precisava falar, tá bom? Eu quero deixar um beijão para vocês no fundo do coração, tô morrendo de saudade, gente. Espero que logo logo a gente esteja retornando. Acredito que agora em setembro a gente, né, dependendo do governo, da demanda e enfim, da gestão do nosso estado, a gente precisa retomar nossas atividades. Eu acredito que quando retornarmos, vamos retornar com todas as precauções e os cuidados que a OMS solicita, tá? Então, qualquer dúvida, o professor Gabriel está por aí. Deixar um beijo no coração de cada um de vocês. Cuidem-se e até próxima semana, gente. Beijo, tchau, tchau.